Salve galera, bom dia. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo. O tempo tá assim. Acordei um pouquinho mais cedo porque hoje é o primeiro treino em grupo do meu clube do Orreda Wheelers depois do lockdown. Porque só agora a gente é permitido sair em grupo, depois de 5 meses. Então agora eles abriram e a gente vai sair para o nosso treino do Orreda Wheelers. Nós temos 3 grupos no Orreda Wheelers. O primeiro é o grupo Leisure, que é o grupo de passeio, né? Vai o pessoal que quer mais relaxar, passear, curtir o visual, pedalando. Temos o segundo grupo, que é o intermediário, que é um grupo um grupo de passeio um pouco mais avançado, né? Vai um pouco mais rápido. E tem o meu grupo, que é o grupo de competidor, que já é um passo mais caprichado, já é um treino mais para competição mesmo. E é legal treinar em grupo, porque você fica naquele jogo do pelotão, né? Se você treina muito sozinho, e aí você vai direto para uma competição, você pode acabar estranhando, se sentindo um pouco oprimido pelo pelotão. Isso não é bom. Então é bom treinar em grupo. E é isso que eu vou fazer. Por que eu acordei um pouco mais cedo? A gente se reúne, o meu clube é o do Orreda Wheelers, fica a uns 25 km daqui, então eu tenho que pedalar daqui para lá para encontrar com eles. E eu não posso chegar atrasado, porque se eu atrasar um minutinho, eles saem. E se eles saírem, eu não consigo pegar eles depois, né? Então é isso aí. Quando chegar lá, eu vou dar uma mostrada geral na galera. Vamos ver se eles vão estar com um uniforme. Acho que não, porque já conheço. Eu não vou estar, porque eu sou a ovelha negra. E é isso aí. Então, galera, eu tive que correr hoje. Quase que me atrasei, porque o grupo não espera. É 1 minuto, 2 minutos eles saem. Só que o que aconteceu? Chegamos aqui e a maioria tá atrasado. Ninguém chegou. Tá aqui o carro de apoio. Esse aqui é o carro do Orreda Wheelers. Esse aqui é o nosso boss. É o diretor de corredores. Aqui tá chegando a galera. On the YouTube channel. That's it? Então agora tá chegando a galera e estamos saindo daqui a pouquinho. Esse aqui é o The Touch. The Touch é a sede é um pub e é também a sede do clube. É aqui que rolam as apresentações, quando o pessoal vai ganhando, vem aqui, recebe os troféus. E inclusive foi aqui que eu recebi meu troféu em 2018. E o que acontece, galera? Todo mundo veio com o seu uniformezinho do clube e eu, como uma boa ovelha negra, não, vim de preto. Mas tá tudo bem. Continua sendo o Orreda Wheelers. The National Fucking Elite Championships is now on the 17th of October. It's late, eh? That's when they are. Where are they this year? Wicklow. Right, Jay. Good luck. Right. Happy journey. Sit aí. Partiu o treino. From Sky, I did around there, it was 100
isso aí, ó. Não tá muito grande não, mas já tem o quê? 12 cabeças. Tá bom. Sorry, John. Agora eu sou o último do pelotão. Então vai pra ver bem como é que tá o pelotão de treino hoje. É o pelotão, galera, ó. Grupo de competição. Tá todo mundo andando devagar até agora. Bem, bola. E a galera ainda não começou a apontar por aí. Galera, tava louco pra mijar. Quem pediu pra parar pra mijar. E na real foi uma salvação, porque eu tava louco pra mijar, mas não queria parar o pelotão. Aí o Brenda aproveitou pra me emprestar a chave pra eu consertar aqui o meu guidão que tinha ido pra baixo por causa do buraco. Vamos continuar. Então, galera, o que acontece? Já rodamos 70 km. Demos uma paradinha aqui agora, rapidinho, só pra galera dar uma atualizada nos snacks e coisa assim. E aqui estão as bikes, então. Essa aqui é a minha. Essa máquina aqui. Todo mundo se preparando. Kevin, Monty. Hello. What's the crack, man? Anyone want more? The guys eating Habibos. Huh? I'm alright. Some sugar. Oh, got energy. This is Ion. Hello. Hello. Hurry up. Coisa curiosa que rola aqui na Irlanda, nos grupos pedal, é que a gente geralmente para tomar café. É muito comum. A gente chama aqui de coffee spin, né? É uma coisa que eu nunca vi no Brasil, parar para tomar café. Geralmente a gente para no Brasil para tomar uma Coca-Cola gelada, né? Aqui a galera toma café, chocolate quente. Se você ver aqui, ó, galerinha preparando seu café, né? O que
pra mim, quando eu cheguei aqui, me soava meio estranho, né? Tomar café no meio do treino. Mas é bem comum aqui. Há uns 2 anos atrás, eu tive um acidente numa prova chamada Brandon Campbell Memorial. E eu caí, faltando tipo 2 quilômetros pra linha de chegada. Eu na frente, eu caí e derrubei mais uns 2 comigo. Aí o que acontece? Fiquei sem bike. E aí, pra terminar a temporada de competição, o Brandon me emprestou essa bike aqui. Aí eu corri com essa bike aqui, corri umas 3 competições. Bike boa. E voltou inteira pra ele. Isso aqui é o melhor, né? Bacon fries. Bacon fries is what they call them. Seal up and all that. It's just like. And then if you lift the fries up, seal it everywhere. Essas jujubinhas, gente, que o pessoal tá comendo aí, é muito comum também. Você vê muito antes das competições, a galera com saquinho de jelly, não? Muito açúcar aquilo ali. Tipo, aconselhado, a cada meia hora você vai e come 2 pecinhas pequenas daquela ali. Eu não sou muito fã não, mas se for preciso eu tomo também.
o verdadeiro trabalho em equipe. Wind's blowing this way, we're going that way.
Sou o último do pelotão. Vocês querem ver como é que é um ataque? É assim o ataque. Aquela fuga. Aqui nesse grupo aqui, galera, só tem fera. Esse aqui na esquerda tá sempre ganhando. Galera, foi uma quebraceira. Eu encontrei com um grupo, eu tava com 20 km, tô com 130. Agora a gente se separou. Foram 110 km de quebraceira. Principalmente no último terço desses 110, a gente encontrou com dois ciclistas que são A2, ou seja, eles são um nível bem superior que o nosso. E os caras começaram a puxar. A gente já estava num ritmo forte. Encontramos com esses camaradas, começaram a puxar mais. O ritmo ficou ainda mais forte. Porra, super treino, galera. Agora eu tenho 20 km, 22 até chegar em casa. Vou tentar fazer num ritmo mais tranquilo, esfriando, cooling down, né? Mas o treino foi cheio de benefício. É isso aí, gostei de ver. Primeiro treino em grupo, do grupo de competidor do Orre da Williams. Aí, galera, o que aconteceu, ó? Com o guidão foi para baixo, passou no buraco uma vez, deu uma descida. Eu arrumei, a gente parou, eu dei uma apertada nos parafusos. Aí passei em outro buraco, não dá pra ver direito por causa do pelotão, aí às vezes o cara da frente não faz o chamado, né, pra avisar. Aí foi pra baixo de novo. Aí, o que aconteceu uma vez? Eu competindo em Charleville, eram 85 km de prova. Quando eu tava em 40 km, eu passei no meio do pelotão, ninguém conseguiu avisar, não deu tempo. E eu fui no buraco, a roda da frente foi no buraco. Um buraco enorme, eu não sei como é que não quebrou a roda ou alguma coisa assim. Conclusão, numa prova de 85 km, aos 40 km, o meu guidão foi tipo 2 ou 3 vezes mais para baixo do que isso agora.
Eu tive que fazer os últimos 45 km da prova lá embaixo, numa posição totalmente desconfortável. Ainda assim consegui fazer top 10. Mas é isso aí. Foi só para ilustrar. Tamo junto. É isso aí, galera. Treino feito. Foram 150 quilômetros numa velocidade média de 32 km por hora. Isso foi bom. Mas eu vou dizer que se a gente não tivesse parado ali umas 2 vezes, paramos no meio do treino, a galera tomou um café, uma coisa ligeirinha ali, e teve uma outra hora, mais 1 ou 2 vezes que a gente parou para necessidade, alguma coisa, sempre ligeirinho. Mas mesmo assim, qualquer paradinha já afeta na velocidade média final. Então foi isso, 150 km. Deixa eu olhar aqui no meu Strava. 150 km, 4 horas e 40, velocidade média de 32 km por hora. Ganho de elevação, 1000 metros. Tá bom, gente. Foi um super treino. Foi bom para sentir novamente como é estar dentro de um pelotão, né? Não foi um pelotão grande, foi o grupo de... O grupo hoje tinha o quê? 12 pessoas, 12 corredores, mas já é alguma coisa. A gente já fica naquela coisa ali fechadinha, trabalhando, vocês vão ver nas imagens, né? Vai trabalhando aquele rodízio ali, para manter sempre aquela velocidade boa, né? Sempre ali a 1 palmo, a sua roda da frente fica a 1 palmo da roda de trás, da bike que está na sua frente. O seu lado fica ali também a 1 palmo, né? Tu fica preso em 1 palmo quadrado ali, né? Então, se você não está acostumado com isso, né? Ou mesmo que esteja acostumado, mas está há muito tempo sem fazer, como eu agora, os últimos 5 meses, sempre treinando sozinho, ou no máximo com mais uma pessoa, quando você vai para uma prova, né? Que você tá correndo, você já tá nervoso ali, daí fica no meio daquele pelotão ali, travado, você se sente oprimido, né? E quer ver quando tem uns corredores que passam do teu lado, que assim, bem do ladinho, que são bem maiores que você, de estatura maior, né? Tu fica assim, né? Então, esses treinos em grupo, além de serem excelentes, porque é um ritmo forte, é um passo que foi praticamente uma competição. Foi praticamente um passo de competição, né, gente? E então, ele é muito bom. É muito bom pré-temporada de competição, você fazer frequentemente esse tipo de treino, ficar ali, se sentir à vontade dentro de um pelotão, né? Para quando chegar na hora lá, você não ficar com medo, né? Não ficar travado, psicológico, não te travar também, porque é legal, é divertido, mas é perigoso também. Acidente tem toda hora. Se você der mole, se você encostar ali numa hora errada, vai pro chão. Vai pro chão e quem tá atrás de você vai pro chão também. Ou você pode estar muito bem, sem ter cometido erro nenhum, mas na frente alguém cometeu, você vai pro chão também. Ou então ninguém cometeu erro, mas algum probleminha técnico ali da bike mecânico, da bike ali, do cara da frente, vai todo mundo pro chão. E é isso. Altos treinos. Espero que vocês gostem das imagens. E foi só uma prévia do que será as competições que estão por vir em 4 semanas, ok? É isso aí. Agora eu fui de verdade. Terence Dill, Pedal Treino Irlanda. Muito obrigado e tamo junto.